Às vezes eu fico pensando, por que uma pessoa não vem na igreja? Pensou, quanto amigo teu ficou assistindo o Palmeiras ser massacrado hoje outra vez pelo Corinthians? E para quê? Para que ver o que é óbvio, o que vai acontecer, o que é, né? E podia vir à igreja, só por esse solo aqui, aleluia. E quem veio domingo de manhã também? Gente, caiu um fogo, um fogão na igreja hoje de manhã, não foi? Que bom que você está aqui, que gostoso. Eu vou começar com vocês da nossa igreja, você que está vindo aqui na nossa igreja também, uma série de palavras, de mensagens sobre barco. Sabe barco? Barco, bote, jet ski, qualquer coisa que anda na água. E então, Jesus, né, anda nas águas. E eu vou falar um pouquinho, por quê? Há um tempo atrás, você sabe que eu ainda não mudei lá do Nordeste para cá, né? E ainda tem muitas coisas que eu estou aprendendo aqui, é muita coisa diferente. Por exemplo, as maiores igrejas do Nordeste dos Estados Unidos não têm uma apresentação de neném como tivemos hoje de manhã. Tinha o quê? 100 casais? Quantos nenéns foram apresentados? Não parava de entrar casal com neném, casal com neném, casal com neném. E eu chego aqui e vejo gente com 3 neném no colo, grávida e não sei o quê. Eu falei, nossa, essa é uma diferença cultural importante do Nordeste para cá. Eu fiquei perguntando a Deus por quê, e Deus me ensinou. É que lá no Nordeste é um frio de doido. A gente dorme com 4 pijamas, 5 moletom, 4 cobertos por cima, e aqui o povo deve dormir pelado. Então, facilita muito a obra do Espírito, não é? Deve ser isso. Meu Deus, então são coisas que eu estou aprendendo ainda aqui, as diferenças culturais entre o Nordeste e o Sul, não é? Então, vocês vão me desculpando. Então, pensando lá no Nordeste, um dia desses, eu estava almoçando, minha sogrinha está nos visitando, e nós fomos almoçar numa cidadezinha chamada Gloucester, lá em Massachusetts. Gloucester é uma cidadezinha bem bonitinha, histórica, e mais conhecida por causa daquele filme Tempestade Perfeita. Lembra daquele filme? Que o barquinho capota assim, puf? É uma história verídica, os pescadores dali, daquela cidadezinha. O dia que você for lá, tem uma estátua em homenagem a eles, tal. Tem o bar onde eles almoçavam, comiam quando chegavam da pescaria. E nós fomos almoçar uma lagosta lá, porque lagosta aqui, você sabe, né? É mais barato que no Brasil, então de vez em quando dá. Lá tem uns programinhas legais, que é 2 lagostas gigantes por 25 no almoço, fora os aparatos, né? Então, de vez em quando a gente vai lá. E eu estava lá com a minha vovó, com a minha sogrinha, que a gente chama de vovó, por causa dos netos dela que estavam com a gente, e olhando os barcos, e eu lembrei da história dos pescadores, e fiquei lembrando de barco, e aí nós começamos na mesa a conversar sobre barcos. E o primeiro barco que a minha família lembrou foi o Titanic. Agora deixa eu falar do Titanic. Uma vez eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu morava ainda no Brasil, e um menino da igreja falou assim, pastor, você já chegou no Brasil? Tinha passado há um ano, mas ele me perguntou, já chegou no Brasil um filme muito legal chamado Titanic? Eu falei, nunca ouvi falar de Titanic. O que é isso? Né? Ele falou, o Titanic. Eu falei, não sei o que é. Ele falou de um baita de um navio enorme que afunda, e o Brad Pitt morre. É o Brad Pitt que morre? É o Tom Cruise. O Leonardo DiCaprio, eu sabia que era um desses daí. E aí... Não, o pessoal afinado. Aí eu falei, não, rapaz, lá no Brasil chamava Titanic. É muito diferente. Titanic para Titanic. É muito difícil. Titanic. É muito complicado. Então, a gente lembrou logo dele, né? Do Titanic, como nós falamos. E era uma história interessante. Depois, nós ficamos conversando mais sobre barcos e lembramos que, conversando ainda sobre ele, pensamos, como é que a gente chamaria o Titanic? Barco de quê? Eu pensei, barco da arrogância humana. Por quê? Ele foi lançado lá pelos 1900, quando o humanismo no mundo estava crescendo. E o mundo dizendo assim, os homens resolverão a humanidade. E quando vem aquele barco gigantesco, um radialista inglês fala assim, esse é o exemplo e o símbolo do poder do ser humano. E ele disse, esse barco é indestrutível. E ainda disse, nem Deus poderá destruí-lo.
Deus falou, opa, eu não estava assistindo esse programa, agora eu escutei. E era interessante. Ele era o símbolo do humanismo. Eu acho que ele era o símbolo da arrogância humana, achando que é melhor do que Deus e que pode fazer coisas grandes e que Deus não pode destruir. Aí nós pensamos, qual era outro barco famoso? E aí a gente lembrou de um barco muito famoso, que é o barco do capitão italiano. Lembra? Lembra o barco lá? Acho que era Concorde. Como era o nome daquele barco? Lembra que o barco passou perto da ilha e rasgou embaixo, o barco tombou, e o capitão, que é sempre o último, se mandou primeiro. Então, eu lembrei que aquele barco é o barco que de hoje em diante, tudo que você pega para andar, ônibus, trem, avião ou barco, primeira coisa, o comandante, o capitão, o piloto é italiano. Se for, tu começa a orar. Porque pode ser que Deus tenha uma história para você. Complicado. E a Itália ficou marcada como o país que tem o comandante que cai fora antes. Que coisa ruim. E nós pensamos nisso. Mas aí um outro barco legal que nós lembramos foi o barco do Neymar. Sabe o Neymar? Aquele moleque que pensa que joga bola. Lembra? Conhece um pivete que pensa que joga bola? E não joga nada. É outra versão do Zico, só jogava no Flamengo, chegava na seleção, não fazia nada. Só joga no Santos, chega na seleção, não faz nada. Espero que ele cresça, aprenda a jogar futebol, porque senão ele pode me vir aqui que eu bato um papo com ele e dou umas lições para ele. De como é que chuta no gol, como é que faz essas coisas. Mas o Neymar comprou um barquinho um dia desse, 15 milhões de reais, o barquinho que ele comprou. E ele deu uma entrevista sobre o barquinho e disse que eu comprei esse barquinho para have fun com os meus amigos, passear com eles e tudo. 15 milhões. Que barquinho é esse? O barquinho da pergunta, qual é a minha prioridade de vida? Como é que eu gasto o meu dinheiro? Mas aí nós lembramos de um outro barco. O barco do Maxwell. É impossível não lembrar do barco do Maxwell. Do Max. Da novela, Avenida Brasil. Você não lembra? Como não lembrar desse barco? Ele é famoso agora. E nós ficamos pensando nesse barco. Imagina como foi o nosso almoço, né? Muito espiritual. E o barquinho do Maxwell. O barquinho do Maxwell é o barquinho da imoralidade. Né? Tem muito barquinho desse no Brasil e no mundo. O barquinho da imoralidade. Pessoas que têm coisas que foram comprados com dinheiro não legítimo, não honesto. Era o barco do mensalão. Que barquinho interessante. Mas aí falou, agora vamos pensar na Bíblia. Aí nós começamos a pensar em vários barcos da Bíblia. O primeiro barco da Bíblia que nós lembramos foi o do Noé. Muito interessante o do Noé. Eu chamei o barco de Noé de o barco da segunda oportunidade. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu no barco de Noé, na arca de Noé, que quando eles estavam assim, uns 20 dias, começou a entrar água para tudo que era lado e começou a aparecer buraco dentro do barco para tudo que era lado. E você lê a Bíblia, você vai ver. E começou a entrar água para tudo que era lado, até que a gente ouve um grito, era a esposa do Noé, dizendo, eu não te falei que não precisava trazer o casal de cupim. Nunca leu isso na Bíblia? Não tem na Bíblia isso, lógico, não tem isso. Mas a gente lembrou do barco de Noé. Semana que vem nós vamos conversar sobre o barco de Noé. Outro barco que nós lembramos foi o barco do Jonas. Interessante. Depois o barco do Josafá. Sabia que Josafá, aquele rei de Israel, que foi um rei joia, ele construiu vários barcos e que Deus destruiu todos eles no porto, sem nunca saírem nem para uma viagem para ver se funciona? Nós vamos conversar sobre esse barco. Tem um barco em Provérbios que eu batizei de o barco do pão, que diz que ele vai longe para buscar as coisas que precisa. Nós chamamos o barco do empreendimento. Nós vamos conversar um dia sobre ele. Tem um outro barco, que é o barco de Provérbios 30, que aquele sujeito está admirado com algumas coisas, com 4. 3 ele está admirado, a 4 ele está espantado. A primeira delas ele diz assim, eu fico admirado com o voo da águia no céu. Eu fico admirado com
o caminho da cobra na pedra. Eu fico admirado com o caminho do navio no mar. E ele ficava espantado com o caminho de um homem com a sua donzela se apresentando no altar do Senhor. Interessante. Não vou pregar sobre isso, vou falar só sobre o barco. Mas por que ele ficava admirado com o voo da águia no céu? Porque é um voo planejado. É um voo que tem propósito. Eu vou daqui para ali e vou em linha reta. Sabia que quem não planeja na vida, planejou, dá errado. A águia tem plano, tem voo, tem projeto, tem direção. E por que a cobra na pedra impressionava aquele homem? Porque a cobra na pedra não deixa rastros. Você não sabe que ela passou por ali. E por que ele gostava do navio? Porque naquele tempo não tinha GPS. Naquele tempo, para andar no oceano, você só podia andar e chegar onde desejava de um jeito, olhando para cima. De dia, para o sol. De noite, para as estrelas. E ele ficou pensando como é bonito quando um casal vive a vida de casal assim, sem rastros, sem manchas no seu passado. Mas se você manchou o seu passado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso passado. Como é bonito se um casal tem plano, tem projeto, não gasta à toa, não gasta tempo à toa, não gasta dinheiro à toa, não gasta a vida à toa, não perde a vida à toa. A vida vale a pena, o casal tem projeto, tem direção, tem plano, tem alvo, tem sonho. E como é bonito quando um casal de mãos dadas caminham pelo chão da existência, olhando não dos lados, mas olhando para cima. E a melhor maneira de andar aqui embaixo, olhando para cima, é ajoelhado e lendo a sua Bíblia. Mas esse barco que olha para cima, nós vamos falar também. Depois o outro barco interessante que nós encontramos, que era o barco de Jesus no Mar da Galileia. Nós vamos um dia conversar sobre esse barco. É o barco que eu chamei da expectativa do milagre. Depois tem um barco legal também, que é o barco da pescaria. Dos caras que pescaram a noite toda. E Jesus fala, joga a rede ali. O Pedro diz assim, a gente fez isso a noite inteira. Aí mesmo. Mas como o Senhor falou, por causa do que o Senhor falou, eu vou lá de novo. Nós vamos aprender as histórias desse barco para a nossa vida. E o barco do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é interessante. Você sabia que o apóstolo Paulo, todas as vezes que entrou num barco, naufragou. Azarado que só. Andava mal com a vida de oração. Cheio de maldição hereditária. Ele entrava no barco, o barco afundava. Então a dica que eu dou a você é, entrou num barco, pergunta, capitão é italiano? Tem algum judeu? Complicado. Nós vamos aprender sobre o barco do Paulo. E naquele dia nós vamos fazer a diferença entre o barco do Paulo e o barco do Jonas, do qual a gente vai falar hoje. Eu tenho 20 minutos para falar o meu sermão de 1h10. Então eu vou fazer um pedido. Se eu não conseguir terminar, eu paro na metade. Domingo que vem nós terminamos. E você só vai saber se vai sobreviver ou não domingo que vem. E se der para terminar, faltou pouquinho, alguém levanta, libera as crianças e deixa entrar tudo aqui. E a gente vai ver o que é tempestade em alto mar, mas não tem problema. Mas libera as voluntárias lá, que 8 horas acaba o serviço delas. Amém, não? Combinado? Abre sua Bíblia, Jonas. Pode procurar que esse livro existe na maioria das Bíblias. Pode. Jonas. Se você quer achar, Salmos, vai para Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois de Daniel, você vai encontrar um cara que gosta do dia e não da noite. Toda vez que ele está de dia, ele fala, oba, dias. Vai indo aí. Até achar Jonas. Quem tem Bíblia eletrônica, achou primeiro. Olha para o seu vizinho, vê se ele não está, se ele está sem Bíblia. Se você tem certeza absoluta que seu vizinho é crente, diz para ele, lê aqui, irmão. Jonas,
Nós vamos falar no livro inteiro, mas eu não vou ler o livro inteiro agora, tá bom? Depois você lê em casa. Jonas. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram cargas ao mar para tornar o barco mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre o Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a tua terra? Parece a Rota no Brasil perguntando as coisas para a gente na rua. A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Ore comigo. Senhor Jesus, oh Deus amado, nós precisamos da ajuda do Senhor para recebermos a sua palavra e sairmos daqui com a convicção de que sua palavra falou com a gente, mexeu com a gente e nos levou a uma tomada de decisão radical e definitiva na nossa vida. Nos abençoe para entendermos as lições do barco de Jonas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Jonas era um profeta famoso pra caramba. Ele tinha dado uma profetada, um dia deu certo, ficou famoso. A casa do Jonas era dentro do Palácio Real. Ele era uma espécie de conselheiro espiritual do rei. Um dia eu quase me tornei conselheiro espiritual do presidente da República. Há uns anos atrás eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro, em época de eleição, e eu vi que Lula estava no mesmo avião que eu. Ele era candidato a presidente, concorrendo naquela ocasião com Collor de Mello. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, esse homem está aqui no avião, e o Espírito de Deus falou para mim: fala com ele. Eu falei: eu não. Esse cara aí é bom demais. Esse cara aí é petista, ele sabe. Eu conheço crente que deixou de ser crente para ser petista. Ele vai saber disso. E aí o Espírito me incomodou, e eu então fiz uma jogada com o Espírito de Deus. Falei: olha, se ele aparecer na minha frente, eu tento falar alguma coisa. Aí pensei: ele vai sair primeiro, né? Porque passageiro VIP sai primeiro. Você sabe o que é VIP, né? Very important person. Não sabia que era isso, não. Aí, ele vai sair primeiro. Que nada, gente. Eu esqueci que em época de eleição, os políticos mudam. Época de eleição, eles ajudam o velhinho a atravessar a rua. Se tem uma câmera olhando para eles. Época de eleição, eles vão na favela e beijam a criança com ranho. Há uma mágica no coração deles. E aí estava ele no meio do povão fazendo aquele ensaio de chau presidencial. Porque chau de pobre é assim, né? Chau de presidente é. Eu não sei se isso é lembrança da ditadura, né? Mas o chau deles é assim. E lá vem o Lula na minha frente. Naquele tempo eu tinha barba grande, cabelo grande, preto. Ele veio e pensou: será que eu estou no espelho? Eu pensei: quem é esse cara? E aí não tinha jeito, eu falei: Deus, você me enrolou. Aí eu estiquei a mão e falei: Lula, como vai? Muito prazer, eu sou o pastor Nivaldo Nassif, sou pastor batista, lá em Vila Prudente, São Paulo, naquela época. Igreja ucraniana, um dia eu conto essa história. E ele falou: muito prazer. Eu falei: Lula, eu tenho uma coisa para dizer a você. Ele falou: pois não. Eu falei: você nunca vai ser presidente do Brasil. Ele arregalou o olho assim, eu completei: a não ser que Deus queira. Está escrito na Bíblia que ninguém senta no trono do poder senão pela vontade de Deus. Ele falou: legal. Eu falei: eu tenho um compromisso aqui de orar por você e pelos outros candidatos para que o povo brasileiro coloque a pessoa certa lá, usados por Deus.
Ele perdeu a eleição, ganhou o Collor. Um dia um grande pregador do Evangelho estava conversando com ele em Brasília e o Lula disse para ele assim: tenho certeza que foi Deus que colocou o Collor. E ele perguntou: por que você tem essa certeza? Ele falou: porque Deus quer ensinar alguma coisa para o povo. Não sei o quê. Ensinar como é que a gente faz impeachment. Deve ser. O Brasil é uma benção. A gente arranca um presidente, se jogar uma pedra em ninguém, só pinta a cara e o cara cai. Não precisa ser no Egito, né? Mas aí quando ele foi embora, eu falei: não, peraí, isso é muito pouco. Peguei a minha Bíblia e falei: Lula, peraí. Abri minha Bíblia em Romanos 13, botei a fitinha, mostrei para ele, falei: minha Bíblia, de presente para você. Ele pegou com as duas mãos, agradeceu, botou no bolso do paletó dele, apresentou a esposa dele para mim, ele foi embora, eu fui embora. Aí eu fui para casa pensando: já pensou se o Lula é presidente? Meu nome e endereço está na Bíblia. Só estou imaginando o pessoal do protocolo do Palácio, da Presidência da República, mandando convite lá para casa com a passagem, para a cerimônia de posse do novo presidente. E ele me convidando: já que você me evangelizou, você não quer ser o meu conselheiro espiritual? Eu imaginei tudo isso. Mas dali a pouco eu comecei a passar mal, porque eu lembrei: Lula é um socialista do PT radical. Mentira, a gente sabe que ele é o maior capitalista hoje, né? Mas naquele tempo a gente pensava que ele era. Não, o maior socialista, ele vai estatizar tudo, ele vai fazer uma confusão, ele vai perseguir a igreja. Meu Deus, meu nome e endereço está na Bíblia. Graças a Deus, nenhuma nem outra até hoje. Mas o Jonas era esse cara importante. E ele estava lá no bem bom, de repente Deus vem e fala com ele assim: Jonas, levanta-te, porque o bicho estava sentado ou deitado. Levanta-se, tu vai trabalhar, rapaz. Você vai a Nínive, vai lá e prega para eles, porque se esse povo não parar com a maldade deles, se eles não se converterem a mim, ao Deus verdadeiro, em 40 dias eu destruo aquela nação toda. Jonas disse: esperar 40 dias para quê? Faz isso já. Por quê? Porque os ninivitas, há anos passados, haviam invadido as terras israelitas e mataram homens e homens e homens e homens, violentaram quase todas as mulheres daquele tempo de Israel, e ainda pegaram as crianças pequenas, até 5, 6, 7, 8 anos de idade, e as levaram vivas a Nínive para sacrificarem ao Deus dos ninivitas. Imagine o amor que os judeus tinham pelos ninivitas. Você já sentiu um amor igual em época de Copa do Mundo por um cara com a camisa da Argentina? Era igual. Mesmo amor. Mesma coisa. Gente, era muito ódio. Quando Deus falou para o Jonas: vai lá para os caras se arrependerem, o Jonas falou: eu quero que eles morram. Uma vez eu estava pregando na 3º Distrito de Polícia, na Rua Aurora, em São Paulo. Eu preguei lá toda terça-feira por 10 anos. Toda terça-feira entrei lá e preguei por 10 anos. Algumas exceções, mas eu fui lá. E um dia eu estava pregando, 4 celas de frente para 4, alguns presos no pátio, eu brincava no meio deles. Depois de 10 anos eles já me deixavam entrar no pátio mesmo quando tinha preso sobrando, porque as células eram celas para 12 pessoas, com 70, 80 em cada. Então sobrava mais 30, 40 no pátio. E eu pregava lá toda terça-feira, e eu dizia que aquele lugar era o lugar mais cheio de Deus que eu frequentava naquele tempo. E os bandidos falaram: ô seu pastor, nada, a gente é tudo malandro, tudo picareta, pastor, como é que Deus está aqui? Eu falava: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está aqui. E eu estava pregando. E tem uma celinha pequenininha de 1 metro quadrado, que tinha um sujeito ali dentro, que falaram para mim que ele estava ali, antes de eu entrar. Ele tinha sido acusado de estupro de nenéns. E quando eu estava pregando, eu pregava para eles e dizia que Deus os amava e tinha um plano maravilhoso para a vida deles. Que o pecado deles fazia separação entre eles e Deus. Mas Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue para perdoar os pecados. E se eles entregassem a vida para Jesus, eles iriam ganhar 4
5 presentes de Deus. Primeiro presente, perdão de todos os seus pecados. Eu ia de cela em cela e falava, Deus vai perdoar os seus pecados. Segundo presente, uma nova vida nessa vida. Imagine, preso, pensar, vou ganhar uma nova vida nessa vida, quer dizer, vou cair fora desse lugar. Terceiro presente, a chegada do Espírito Santo na sua vida como luz, e ele vai iluminar a sua vida, e tudo que é coisa ruim vai sair. Quarto presente, a vida eterna lá no céu. Quinto presente, tu vai ficar na cadeia até pagar tudo que aprontou. Quer receber Jesus? Era um coro de homens recebendo Jesus. Mas um dia eu estava pregando lá e eu falava na cela, Jesus vai perdoar os seus pecados, ele derramou o sangue dele por você, não há pecado que ele não perdoa. E eu vi a cela de 1 metro quadrado, que o cara fica sozinho, isolado de todo mundo, lá dentro. E quando eu vi aquela cela, que eu apontei e disse, Jesus perdoa todos os... Eu não te perdoo, eu pensei. Porque eu comecei a imaginar um filho meu, pequenininho, nas mãos daquele monstro, eu o mataria. E por que ele é separado? Porque os outros presos o matariam. Foi muito difícil para mim dizer, Jesus pode perdoar você. Eu imagino para o Jonas. E sabe, esse é o grande problema de Deus. Deus tem vários problemas, eu acho. Outro dia eu perguntei na minha ex-igreja, dizer na minha igreja é essa agora, na minha ex-igreja, o que vocês mais gostam de Deus? E aí o pessoal falou um monte de coisa. Aí perguntaram, e você, pastor? Eu falei, eu gosto do perdão. Esse trem de perdoar é bom demais, ele perdoa toda hora. Eu acho legal pra caramba essa coisa de perdoar. Aí eu perguntei para a igreja, e qual é a coisa mais complicada, a coisa ruim de Deus? Aí o pessoal fala assim, é porque eu sou pecador. O outro fala, é porque eu sou desobediente. Eu falei, não, vocês não estão falando de Deus, vocês estão falando de vocês. Eu quero saber o que é ruim em Deus. Ninguém teve coragem não, mas uma ovelha ali, uma antagônica pessoa, teve a coragem de dizer para mim, e você, pastor? Depois de fazer aquela oração em silêncio, de promoção para a glória, eu falei assim, eu tenho um problema. Aliás, eu tenho alguns, mas eu vou dizer um. Eu não gosto desse negócio de morrer. Negócio de morrer eu não gosto não, eu acho uma perda de tempo. Vai ressuscitar mesmo. Deixa aí. Não gosto desse negócio de morrer não. Gente, eu tenho... Como é que chama aquele negócio? É claudiofobia ou claustrofobia? Um negócio desse que a gente não pode ficar num lugar apertado assim. Eu fico imaginando, vai que eu não morri inteiro, eu abro o olho, misericórdia, eu vou morrer. E eu, como diz o personagem aquele poeta e filósofo, pensador importante da novela, que disse certa vez, se eu morrer, eu vou morrer para sempre. Gente, eu não gosto dessa coisa de morrer não. E outra, o gasto. Esse é o meu lado árabe. Para que gastar dinheiro, né? Então, enterrar, caixão, choradeira, saudade, depois eu ressuscito. Ou então deixa morrer, só que ele não vai ressuscitar. Não é legal? Eu acho. Eu fico pensando assim, crente pode cantar no aniversário, parabéns pra você, nesta data. Desculpa, eu não sei cantar. Mas incrédulo tinha que cantar. Por quê? Porque o bicho está morrendo. Quem não tem Jesus, não fez 1 ano mais de vida. Gastou 1 ano de vida. Está diminuindo o tempo de vida. Tem que chorar quando faz aniversário, se não tem Jesus. Agora quem tem Jesus pode. Olha, a pouco você está cantando assim, 1.798.000 anos. Nunca acaba. Coisa boa. Mas para que morrer? Esse era um problema. O outro problema que eu tenho, o Jonas também tem. Sabe qual é? Frequentemente Deus ama as pessoas a quem nós odiamos. Sua sogra, ele ama? Lógico que ama.
Também. Não é assim. Deus ama quem eu odeio. Aquele cara na cadeia eu queria eu matar. Você fala assim, nossa, que pastor que nós trouxemos. Eu avisei. Agora Deus ama aquela coisa. Deus ama quem a gente odeia. Vai aos ninivitas e prega para os caras. De vez em quando Deus fala assim para mim, aquele cara que puxou teu tapete, que meteu a faca nas tuas costas, aquele cara que te traiu, ore por ele, peça que eu o abençoe. Are you sure? Really? Deus faz essas coisas, esse é um problema. Vai a Nínive, Jonas falou. Não. E aí o Jonas, que para mim é um dos caras mais legais da Bíblia, com quem eu quero gastar várias horas na eternidade conversando, e ver se ele filmou, alguém filmou, porque eu quero ver como é que foi, e eu quero saber tudo, porque esse cara para mim é o segundo cara mais corajoso da Bíblia. Primeiro é um tal de, como é que era aquele cara mesmo, que até virou um ditado, tem que ver para crer? Tomé, apelidado de dedinho. O Tomé era corajoso demais. A gente só lembra disso, não consigo crer que é ele. A gente só lembra disso, né? Mas o cara era fera. O cara era machão, latino-americano, encarava todas. Teve um dia que Jesus falou, vamos lá ressuscitar o Lázaro. O pessoal falou, de jeito nenhum, queriam te apedrejar, por que nós vamos voltar lá? E o senhor falou que o Lázaro está dormindo, o senhor está dormindo, parou a febre, daqui a pouco o cara está bom, para que voltar lá? Jesus falou, não, vocês não entenderam, o Lázaro bateu com as 10. Capotou. Se morreu, para que ir lá? Eles estavam tentando fazer de tudo para Jesus não ir lá. Por quê? Porque Jesus ia ser apedrejado. E sabe qual é o problema de ser seguidor de Jesus? Que toda pedra que bate nele espirra na gente. E os discípulos não queriam ser apedrejados. Mas entre o Tomé e falar, rapaziada, vamos lá e vamos morrer. Macho. Ninguém lembra dessa macheza desse homem. Cabra macho. E o Jonas é outro cabra macho. Sabe por que cabra macho? Porque ele conhecia Deus, conhecia o caráter de Deus, sabia como Deus pensava, como Deus agia e teve a coragem de dizer assim, para onde? Nínive, não vou e vou para Tarsis. Corajoso. Tem que ter coragem para desobedecer a Deus. Tem que ter muita coragem. Depois, quando tem aquela confusão toda no navio, que descobre que é o Jonas, o pessoal fala assim, agora? Ele fala, me joga no mar. Assim, enquanto não me jogar no mar, a nhaca não sai. Essa ziquezira toda aqui é minha culpa. Pode me jogar. Cara, tem que ter coragem. Joga no mar. Mar em tempestade, pode jogar. Um homem corajoso. Burro pra caramba, mas muito corajoso. Muito corajoso. O Jonas. E agora, olha o perfil do desobediente. Olha o perfil do desobediente. A Bíblia diz que ele sai da onde ele está. Olha a expressão que a Bíblia usa. Desce a Jope. Você sabe que lugar não muda você, né? Acabou meu tempo, nem fiz o primeiro ponto. Você sabe que lugar não muda você. Lugar não muda você. Ele foi a Jope. Jope para o Jonas é o lugar da desobediência. Jope para o Pedro, lugar da revelação do Espírito Santo. Está vendo? Lugar não mexe com você. Depende de como você está no lugar, o lugar tem um significado diferente. Eu já estive na manjedoura de Jesus. Dizem que é a manjedoura. A hora que eu entrei lá, entrou um grupo atrás de mim e uma mulher caiu endemoniada. Eu não virei, ninguém se manifestou. Eu falei, acho que sou eu vou lá, tirei o demônio da mulher. Eu não, né? Eu orei. A mulher ficou de pé e a gente continua o caminho. Eu nunca vi lugar mais cheio de demônio que a tal da manjedoura. Uma vez eu estava nas montanhas da Califórnia, pregando para um grupo de pastores americanos, e teve um intervalinho lá, eu estava assim, cansado do inglês, não entendia nada. Tinha um intérprete que falava por mim. E aí eu falei, quer saber, era uma sessão de aviso, fui dar uma volta. Aí vi um lago bonito, tinha uma pedra, uma cruz. Era outono, tudo colorido ali. E aí um abismo, aí no abismo subiu uma montanha que ela parecia, envergava em cima de mim.
Eu senti tanto a presença de Deus, aquela montinha parecia o Senhor me abraçando assim. Eu orei, falei, louvado seja o teu nome, e foi embora. Quando entrei, o meu amigo falou, ainda bem que você veio, eles estão dando um aviso aqui, que é muito perigoso andar sozinho. Por quê? Porque tem muito urso aqui, tem que sempre andar de 2. Eu falei, e por que de 2? O urso não ataca 2? Não, porque ele ataca um, o outro sai correndo para avisar. Eu falei, ufa, tá. E mas eles falaram assim, que tem um laguinho aqui, que tem uma pedrinha, que tem uma cruz. Sabe o que aconteceu ali? Eu falei, não. Um garoto de 18 anos veio num acampamento de jovens aqui, há uns anos atrás, e quando ele olhou aquele lago bonito, um espelho d'água, e ele viu o abismo e percebeu a montanha, ele sentiu tanto a presença de Deus, que ele se ajoelhou e disse, se o Senhor quer um homem que pregue a Bíblia, somente a Bíblia, custe o que custar para pregar a Bíblia, eis-me aqui, usa-me a mim. O nome do cara, Billy Graham. Eu estava no mesmo lugar. Não aconteceu nada comigo. Lugar não muda você. É você que muda lugares. É você que muda lugares. O Jonas vai para Jope para desobedecer. Olha, desce para Jope. Depois a Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio. E finalmente a Bíblia diz que ele desceu para o fundo do mar. Não, tem mais um. Foi para o fundo do estômago do peixe. Esse é o perfil de desobediente, para baixo. E quem vive com desobediente, vai junto. Portanto, se o seu marido é um desobediente, começa a orar e jejuar por ele, para ele tornar-se obediente. Você está namorando com um menino que é desobediente, manda embora, nem ora, é sinal de Deus que esse não serve. Porque se você não fizer isso, vai arrumar encrenca e o pastor ainda vai ter que ajudar. Depois. Olha o perfil do desobediente. Mas aí aquele peixe, que algumas pessoas dizem que é baleia, leva o cara para Nínive e vomita. Por quê? Porque o Jonas é daqueles crentes intragáveis, ninguém aguenta. Perfil do desobediente. Contando isso para você, eu quero te falar a primeira lição do barco de Jonas em 2 minutos. 5 minutos. Chama os crentes. Quando Deus pede, e Ele não pede, Ele manda. Quando Deus manda você fazer uma coisa, é porque Deus olhou o universo inteiro, o planeta inteiro, a população do planeta todo, e entendeu que você é o melhor que Ele tem para fazer essa tarefa aí. Vou repetir. Você é o melhor de Deus para realizar essa tarefa aí que Ele mandou você fazer. Eu disse domingo passado, vou repetir. Obedecer a Deus custa muito caro. Desobedecer a Deus custa mais caro ainda. Quando Deus olha para você e fala, você faz isso, e você fala não, custe o que custar para você, Deus fará você fazer. Não é o que custar para Deus não, porque para Ele não custa nada. Quando Deus manda você fazer algo, faça. Você só tem 2 possibilidades diante de uma ordem de Deus. Ou obedece, ou obedece. Porque custe o que custar para você, Ele fará isso. E o que Ele fez no caso de Jonas? Mandou uma tempestade do despertamento. Literalmente, o bicho estava dormindo. Tem gente que é assim, para fugir tem sono. Dorme, toda hora tem sono. Tem gente que para fugir perde o sono. Tem gente que para fugir, infelizmente, enche a cara. Tem gente que, infelizmente, para fugir se droga. O Jonas era dos que dormiam. Babou o sono da indiferença. E Deus manda uma tempestade. Quando Deus manda a tempestade, a tripulação e os passageiros do navio,
do Titanic, com o Brad Pitt, não, como era o nome? Leonardo DiCaprio. E eles começam todos a ficar apavorados e eles falam assim, gente, nós vamos morrer, vamos fazer uma coisa, pega a muambada toda que nós compramos em Miami, no Sawgrass, e joga fora. Joga, alivia o navio. Por quê? Porque era uma chance do barco não afundar e arrebentar o barco. A outra coisa que o pessoal do navio fala assim, gente, faz o seguinte, cada um reza para o seu Deus aí, porque essa tempestade está meio estranha. Não é natural, essa coisa aí é espiritual. Tem algum Deus irado. E aí, o povo todo do navio, cada um fazendo a sua reza. Nada. E os caras falam, não é possível. Deve ter alguém sem orar. Caça. Acharam no porão o profeta do Deus Altíssimo, dormindo, o sono da indiferença. Que vergonha. Eu fico com tanta vergonha quando, não estou criticando, estou falando da minha vergonha. Eu fico com tanta vergonha quando eu vejo espíritas fazendo tanta obra social no mundo, quando nós deveríamos estar fazendo. Bem, isso é outra história, mas eles vão despertar o Jonas. O Jonas conta a história, não, é eu mesmo, estou fugindo do Deus Altíssimo. Gente, sabe o que me envergonha nesse momento? É que os incrédulos do navio têm mais amor ao próximo, que ele não conhece, que não é nada próximo, é longínquo, só está no mesmo navio. Ele joga as coisas que ele mais ama, que ele mais valorizou na vida, ele joga fora para preservar a vida dele. O incrédulo ama mais o outro incrédulo do que o crente, que está no navio dormindo o sono da indiferença. Você quer ver outra coisa que me envergonha? Os incrédulos são mais sensíveis aos sinais dos céus do que os incrédulos, do que os crentes. O crente dormindo o sono do bem bom, enquanto os caras dizendo, isso é um sinal divino. E aí, a grande lição da gente hoje é, quando Deus manda uma tempestade, Ele manda essa tempestade para despertar você do seu sono de desobediência. Problema de Deus, terceiro problema de Deus, que Deus não tem boa pontaria. Quando Ele joga a tempestade na cabeça do Jonas, espirrou na cabeça de todo mundo. E esse é o problema de viver com o fugitivo. Deus joga a tempestade de despertamento e espirra na cabeça de todo mundo que está ao lado. Mas aí o Jonas reconhece que é ele. E Deus vai fazer uma obra para domingo que vem, a gente conhece. E a lição que a gente aprende no barco de Jonas é essa. Só há 2 momentos em que Deus pode nos usar para ganharmos o mundo para Cristo. Só há 2 momentos. Primeiro momento, quando eu e você decidimos viver uma vida de santidade. E decidirmos viver uma vida de obediência, dizendo, eis-me aqui, o que é para fazer? Estou indo. Segundo momento, quando você reconhece que boa parte da culpa, da desgraceira que está caindo em cima de você e à sua volta, é sua. E você tem coragem de dizer para as pessoas, I'm sorry, it's me. Perdão, o pecador sou eu. Nessa hora, a tempestade é transformada em graça, e os milagres acontecem, e a tripulação inteira se converte, porque Deus vai nos usar em 2 momentos, ou na obediência, ou na confissão e arrependimento. Semana que vem, nós vamos descobrir o que é o peixe no barco de Jonas. Semana que vem, nós vamos descobrir o que é aquele apartamento de cobertura com sistema de ar-condicionado que Deus deu para ele nas montanhas de Nínive. E na semana que vem, nós vamos descobrir quem era o verme. O verme. Que tem um QI bem menor do que o de Jonas. Porque não tem cérebro. Mas mesmo um verme sem cérebro foi mais obediente do que o profeta do Deus Altíssimo, com todo o cérebro que tinha. Semana que vem, nós vamos continuar. Para hoje,
Vai para casa pensando nisso. Qual é a tua tarefa? Que o Senhor entendeu, só eu posso fazer no mundo, mais ninguém. Eis-me aqui. Me ajuda, me dá poder do alto. Me ajuda a fazer, mesmo se for a pessoas que eu odeio, de quem eu tenho raiva, que me machucaram, que me oprimiram, que me trouxeram desgosto, angústia, amargura, decepção, traição, seja quem for. Deus, enche-me com teu Espírito. Para de jogar a tempestade, pode parar, eu já estou indo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer pelo privilégio, pela honra de estarmos hoje na igreja de Jesus. E eu quero pedir, Senhor da glória, revela de maneira clara, se o Senhor ainda não o fez, ou se a pessoa ainda não compreendeu, qual é a tarefa que o Senhor tem para cada pessoa que está entre nós hoje à noite, porque eu sei o Senhor tem. O que é que o Senhor já tem pedido para essa pessoa? E ela ainda não lhe obedeceu, ou porque não teve coragem, ou porque não teve forças, ou porque não teve ânimo, ou porque lhe faltou o poder do Espírito, ou simplesmente não obedeceu. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, não jogue nenhuma tempestade de desgraça, de problemas, só para essa pessoa despertar. Desperta, como a gente ouviu na canção hoje, com um vento doce de amor. Permita que sejamos hoje afogados nas águas da graça, da misericórdia e da segunda chance. E usa-nos. Se você está aqui com a gente hoje, e é muito claro para você que Deus lhe pediu uma coisa para fazer, não importa se difícil ou fácil, grande ou pequena, aqui ou longe, se é um telefonema, um e-mail, um abraço, uma palavra, não importa o que seja, se você hoje é muito convicto, muito convicta de que Deus te pediu algo e até hoje por qualquer razão você não fez, mas quer pedir que Deus lhe perdoe e que Ele encha você com o poder do Espírito Santo, e que no poder do Espírito Santo você o obedecerá na primeira oportunidade. Você deseja isso? Fica de pé no seu lugar. Quero dizer que eu estou de pé porque eu sei muitas coisas que Deus quer que eu faça, que eu preciso fazer, e eu preciso de poder de Deus. Se você é assim, fica de pé no seu lugar, não fica com medo, não fica com vergonha. Nós não queremos expor você, queremos que você se exponha a Deus. Espírito Santo de Deus, meus filhos e filhas, que têm convicção da sua vontade para eles, do seu desejo para a vida deles, eu quero clamar a Deus, em nome de Jesus, derrama graça e poder, e usa-os como instrumento de bênçãos, como profetas e profetisas de Deus, levando a palavra do amor, do perdão, da salvação. Quem sabe da reconciliação. Dá a tua bênção para essa gente, eu te peço. No nome bendito, no nome forte de Jesus. Amém. Amém.